Se liga, você já ficou com os nervos à flor da pele só de escutar a palavra imposto de renda? Eu sei, eu também ficava antigamente, mas tem um contexto sobre isso que ninguém olha, uma maneira, um ponto de vista de olhar para a coisa que não vai ter em outros canais do YouTube, porque os outros canais vão estar tipo, preocupados em ensinar você a fazer seu imposto. Esse vídeo não é sobre isso, é só para te ajudar a enxergar isso numa camada que talvez te ajude a tangibilizar na hora que você for fazer o seu imposto de renda. Então, vamos lá, hoje sobre como pensar o seu imposto de renda. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Rafa, planejador financeiro, um dos fundadores da Delcine Guess Soluções Financeiras, e hoje eu estou aqui para te dar um pouquinho mais contexto de imposto de renda. Primeira coisa que eu quero te contar sobre isso é que eu passava apertos horríveis, assim, dias péssimos pensando em imposto de renda nos últimos anos da minha vida. Normalmente seguindo algum passo a passo que eu via na internet, eu demorava horas. Sempre pensei muito sobre pagar um contador para fazer isso. Nunca dei o braço a torcer porque eu não achava válido gastar esta grana, mas de um tempo para cá, eu passei a tentar olhar para isso com um novo viés, que é o que eu quero te mostrar neste vídeo, que talvez te ajude muito a repensar como você olha para o seu imposto de renda e que te faça entender um pouco melhor o que é isso, por que você tem que fazer, por que não quer, por que dá. Isso também vai te ajudar a salvar algum dinheiro, porque isso está dentro do escopo de um planejador financeiro. Então, vamos juntos. Primeira coisa que eu queria te falar nesse vídeo é que nos últimos 3 vídeos eu estou com essa roupa. Infelizmente, eu reparei nisso depois. Espero que você goste dessa roupagem, deste espaço, desta carinha aqui, né? Afinal, você está aqui no canal comigo me ouvindo, a sair do tema sem querer. Voltando. Imposto de renda para mim sempre foi uma coisa tipo assim, meu Deus, o que é bens, o que é rendimento, o que é meu patrimônio, o que eu declaro, o que eu não declaro, eu vou cair na malha fina, se eu errar R$ 1, fudeu, mas eu tenho ações, eu tenho 5, 6 bancos diferentes, um monte de corretora, como que eu levanto todas as informações e era horrível. E aí, quando eu comecei a atuar como planejador financeiro, eu fui entender o macro da coisa. Sabe quando você olha de cima assim, você fala, por isso que é assim, e é essa perspectiva que eu quero te dar hoje. Primeira coisa, por que eu acho essa perspectiva importante? Porque quando você vai seguir um passo a passo lá para fazer, ou quando o contador chegar para você com a coisa pronta, para você que infelizmente resolveu pagar, entenda que você vai precisar minimamente entender aquilo para ver se ninguém está fazendo bobagem no seu lugar, ou se você está seguindo um manual que você não tem aquilo aí linha a linha daquilo para fazer aquilo da maneira correta. Sei que hoje está muito mais fácil, tem muita coisa pré-preenchida, mas vem comigo. Basicamente, galera, o imposto de renda ele serve para que o governo olhe para sua vida e fale assim: deixa eu ver aqui o que essa pessoa está fazendo. Seguir o exemplo do Chuchu da semana passada. Deixa eu ver o que o Chuchu está fazendo, porque será que ele está me deixando de fora de alguma coisa? Será que tem alguma coisa esquisita aqui? Será que o tanto que ele ganha, o que ele consegue acumular, o que ele não consegue acumular, tá virando alguma coisa? Isso que tá virando, eu deveria ter um pedacinho, não deveria? Então, o governo ele tá tentando olhar por esta ótica. E só da gente assumir essa posição de sou o governo e quero entender isso, já fica um pouquinho mais fácil da gente colocar a mão nesse tal de imposto de renda. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender sobre o imposto de renda é que ele parte da ideia de que aquilo que você tem, aquilo que você recebe, coisas que são suas, ele vai virando uma bolinha. E a partir dessa bolinha, o leão, que é o imposto de renda, ele vira e fala assim: essa bolinha tá muito grande, vou morder um pedacinho para mim. Então, a alíquota, o quanto você tem que pagar de imposto de renda, depende do tanto que essa bolinha é grande, basicamente. Então, se você tem um salário muito bom, se você tem muitos bens, se você recebe de muitas fontes, essa bolinha vai ficando maior, ou você vai ter uma série de bolinhas amassadas todas juntas. Então vai olhar e vai falar assim: quero mordiscar, quero pegar um pedacinho disso para mim. A segunda questão sobre isso que ele vai olhar é o seguinte: olha, essa bolinha que essa pessoa tem a capacidade de gerar os rendimentos e o patrimônio que essa pessoa está construindo, ou tá surgindo coisa aqui de outros lugares que eu não tô vendo? Percebe que existe um lance de coerência entre quanto você ganha, quanto você consegue acumular, quanto isso rende? Mais um ponto que a gente pegou por aí. E agora a gente vem para um cenário da gente entender que tudo isso juntinho gera uma determinada questão e a gente precisa começar a olhar que a gente traz eficiência tributária para isso tudo. O que seria eficiência tributária? Seria mostrar para o governo assim: ó, o governo, você está vendo essa minha bolinha aqui? Minha bolinha é grande, realmente. Tem o direito do seu pedaço. Mas olha, apesar da minha bolinha ser grande, você já deu uma mordiscada ali. Você comeu um pedacinho direto da fonte antes de eu acumular essa bolinha.
Além dessa bolinha aqui, ó, eu tô deixando mais um tanto disso nesse tipo de investimento aqui que você não morde, porque você falou para mim que você não gosta de comer esse pedacinho meu aqui. E aí, quando você mostra tudo isso para o governo da maneira correta, coerente, o que você ganha é justamente eficiência para que você pague menos imposto de renda. Olha que interessante. Um mecanismo muito, muito simples que pouquíssimas pessoas levam em consideração. Quando você tem uma previdência privada, GBL, o que você está fazendo é pegando essa sua bolinha e basicamente pegando um espacinho dessa bolinha e falando assim, ó, governo, como eu tenho esse investimento aqui numa previdência por GBL, esse pedacinho da minha bolinha você não pode mordiscar. Isso tem que ser abatido do total que você vai morder. Ou seja, um grande montante da onde a conta começa a ser feita já começa muito menor. A sua chance de restituição aumenta e o valor da restituição aumenta, ou o tanto que você tem que pagar reduz muito. Por quê? Porque está tirando dessa grande massa que a gente está chamando de bens, direitos, rendimentos, pipipipopopó, que a gente não vai entrar nesse termo técnico como eu te prometi no vídeo. Olha que interessante. Antes a gente entendia que era uma sopa de letrinhas, uma coisa mega chata de se fazer e que eu precisava pagar um valor muito grande para o meu contador fazer para mim, e agora parece que é uma coisa um pouco mais coesa. Parece que tem uma parada com pé e cabeça aqui, que se eu olhar com carinho e eu olhar para isso da maneira correta, eu posso vir a ter uma dedução interessante. Ah, mas que interessante, mas por que meu contador nunca falou isso? Pois é, também queria saber. E é por isso que esse vídeo também, né? Obviamente, você já sabe, eu sou dono de uma empresa de soluções financeiras e a gente ajuda as pessoas com isso. Por mais que as pessoas falem, ah, mas você não é contador, você não deveria estar falando de imposto de renda. Calma lá, né? Isso está dentro do escopo do CFP, dentro do escopo da Planejar, dentro do escopo da minha profissão. Então, eu adoraria te ajudar a trazer mais eficiência tributária para sua vida, principalmente quando isso envolve mais uma série de outras questões, principalmente para quem é autônomo ou tem um pequeno negócio. Fechou? Eu espero de coração que esse vídeo tenha ajudado a quebrar um pouco a ideia de algo aterrorizante como um leão mordendo alguma coisa sua e passe a deixar a imagem um pouco mais clara e que você sinta que existe sim oportunidades de melhorar esse valor. Eu citei uma que é o maior normalizador de coisas, né, que é a Previdência PGBL, mas assim, tem uma infinidade de formas da gente olhar para a gestão tributária e trazer eficiência para isso, desde como você movimenta seus investimentos até como você declara imposto de renda em si. Então, já sabe, aqui embaixo tem o link de inscrição, também tem meu Insta, se você quiser trocar uma ideia comigo, tirar suas dúvidas antes, falar qualquer coisa, só falar da vida, às vezes você nem está interessado na consultoria, mas quer ter acesso aqui a esse grande cabeção careca, fica à vontade que eu vou adorar bater um papo contigo. Domingo que vem tem mais, às 3 da tarde, um beijo!